E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Shonen Show, o podcast que valoriza a união acima de tudo. Dessa vez aqui para a sexta edição do Papo Furado, aquele quadro descontraído em que a gente conversa basicamente sobre o que vier na cabeça. E, antes de mais nada, gostaria que os meus co-hosts, os outros membros do Shonen Show, se apresentassem. Ok, chega de brincadeira. Como vocês podem ver, acabou que só estou eu aqui hoje novamente. É, Aconteceu, né? Com toda a mudança, a adoção de câmera, que a gente acabou se esquecendo um pouquinho, talvez, do Papo Furado, né? Não é o nosso quadro mais importante de todos, mas. Então acabou acontecendo isso. Espero que novamente vocês possam se contentar comigo. E sinceramente, normalmente eu até. Óbvio que eu gosto de gravar com todos eles, mas às vezes, sabe, eu gosto de falar sozinho um pouco. Eu me divirto também simplesmente falando o que vem na minha cabeça, por mais que seja um pouquinho mais difícil, né? A outra vez que isso aconteceu, que até então bom, agora são duas vezes, né? Mas até então havia sido a única vez que aconteceu. Eu percebi que é difícil simplesmente continuar falando coisa assim que vem na cabeça, sabe? É, Então, antes de finalmente entrar nos assuntos, né? Eu sou André, o menino precavido. E o que normalmente eu diria, até há pouco tempo atrás, quando a gente não tinha câmera, era que eu sou o da foto do pinguim, né? Porque a gente deixava uma fotinho pra cada um que tava participando no podcast. E agora que a gente não tem mais fotinhos, a gente tem vídeo, não tem mais como eu pôr o pinguim. E isso me chateou muito. Então eu tenho uma solução agora. Um, dois, três e. Isso pra mim agora não faz muito sentido, mas provavelmente tem um pinguim aqui agora. Isso mesmo. Assim eu nunca vou perder a essência do pinguim. Esse daqui não tem nome. Talvez ele algum dia tenha. Se quiser deixar uma sugestão de nome nos comentários, eu aceito, mas ele vai ser o meu companheiro pinguim pra eu não perder a essência do começo do Shonen Show. E bom, eu lembrei hoje, né, que tinha o papo furado, saí correndo e uma preocupação que eu tive foi, sabe, eu preciso de alguma coisa pra falar no papo furado, não é simplesmente, alguma coisa relacionada a animes, né, que eu digo, que é um papo descontraído, mas tem determinados temas. E não posso simplesmente chegar aqui e falar, não, porque política, o Bolsonaro falou não sei o quê. Não. É, E então fiquei com medo de dar um branco de não ter o que falar. Por sorte, ontem eu assisti um determinado anime da temporada que tá saindo e acabou que esse papo furado se apresentou como a ocasião perfeita pra falar sobre esse anime, né? Vou falar sobre algumas outras coisinhas também, mas eu imagino que esse vai ser o foco principal do vídeo, não deve ficar um vídeo muito longo. E porque é um anime que eu gostei muito, muito, muito. Então isso, óbvio, não vai ser como se a gente fosse fazer uma review aqui, pelo menos por enquanto isso não é uma review. Mas estou muito feliz de poder falar dele, e ainda mais até sozinho, porque eu fui o único que viu, eu acho. Bom, esse anime é Komi-san não consegue se comunicar, ou Komi Can't Communicate, ou como é em japonês, que eu não sei como é, mas que é um dos animes recentes na temporada. Atualmente só conta com 3 episódios, eu nem fiz muita pesquisa, não, não vi o autor nem nada do tipo. E até agora, eu falei, só tem 3 episódios, ontem eu assisti os três, e conta a história de de um colegial que tá entrando no ensino médio agora e que pra muito brasileiro tá fazendo piada, né, que o nome dele é Tadano, né? E ainda por cima chamam ele de Tadano-kun, então já viu o que tem de piada. Mas de qualquer forma, ele entra no colegial e ele conhece uma garota que ele estranha muito, porque ele tenta se comunicar com ela e ela não sequer dá uma resposta pra ele. E ele vê que esse
comportamento se repete para muitas outras pessoas com quem ela interage. É, ele tenta entender o que está acontecendo, tenta falar com ela parece que está evitando ele. Até que, num momento em... E vale lembrar que todo mundo tá completamente gamado nela. Ela é completamente linda, ela já é... Mal entrou, já é tomada como a beleza da escola. E no momento em que estão os dois sozinhos, ele chama ela, pergunta o que foi, e ele, se comunicando com ela, porque ela não fala nada, descobre que o nome dela é Komi-san, que ele já tinha visto no armário, e que ela é muito ruim em se comunicar, no nível que ela não consegue falar com as pessoas. E é basicamente. Então ela revela o sonho dela pra ele, que é fazer 100 amigos. E então ele toma esse sonho dela e decide ajudar ela a fazer 100 amigos. E eu vou tomar uma aguinha, porque se hidratar é importante. De qualquer forma, essa é a premissa do anime. E até então, sabe, timidez, ou romance, assim, colegial, é a coisa mais manjada que existe em animes. Mas eu gostei muito da maneira como foi abordada nessa série. Então, por onde começar? Acho que a primeira coisa que vale falar é da animação. A animação é espetacular. Eu já tinha ouvido pessoas falarem disso, mas ver foi outra coisa. É, sabe, tem determinados momentos quando um colega tira um compasso numa borracha, é, que é uma animação demais, uma criancinha andando, um gato se movendo, a tua própria animação da abertura. É, é uma animação muito boa, muito fluida. No segundo, terceiro episódio até decai um pouquinho do primeiro, não que fique ruim, mas no primeiro é absurdamente boa. Então isso já me chamou atenção. E eu acho que agora eu vou falar um pouco das minhas impressões, assim, né? Eu não tô com nada muito estruturado. É, Eu vou só falando os meus pensamentos. Então, primeiro de tudo, eu acho que uma coisa que eu gostei muito do anime, inclusive vai lá, assiste. Vai ter spoilers aqui, claro, embora só de 3 episódios. A primeira coisa que eu gostei muito foi do protagonista, o Tadano-kun. O que você mais tem são, animes de romance, são protagonistas completamente sem sal, que não têm uma personalidade, que são feitos dessa maneira pra pro cara que tá assistindo se identificar. E que meio que te deixa pensando, nossa, como que essa garota gosta desse cara, sabe? E isso não foi alguma coisa que eu senti vindo do Tadano-kun. Porque a maneira como ele resolve ajudar a Komi-san é muito genuína. Então, você tem ele ali tentando ajudar ela, sabe? A maneira como ele interage com ela, você vê que é uma coisa que não tem interesse por trás. Ele, o anime tem uma, provavelmente vai se direcionar para um romance, mas eu gostei muito que ele não começou dessa forma. É, começou simplesmente como um gesto de boa vontade, um gesto de amizade, de ajuda. E, sabe, então isso eu gostei muito. E eu acho que a coisa que mais me impactou no anime inteiro foi a maneira como eles retrataram a situação da Komi, que não consegue se comunicar. Porque pega de uma maneira muito forte, sabe? Você tem ela ali querendo se expressar para as pessoas e não consegue, e até que tem um momento em que ela revela a verdade pro Tadano, e é muito chocante, porque ela pega o giz, ela começa a escrever na lousa
explicar pra ele a situação dela e ela fala que ela sempre quis fazer amigos, que ela sempre quis almoçar as pessoas e há 3 anos ela já nunca foi capaz de ter uma relação interpessoal decente. Então é um tema muito forte, porque não deixa de ser, sabe, tá tratando de uma pessoa que tem uma deficiência, que tem um bloqueio psicológico. E a maneira como foi retratado ela se expressando pro Tadano-kun também foi muito forte. Além de ter toda aquela animação espetacular, é um dos poucos momentos em que eu vejo isso acontecer, que é uma adaptação do mangá e que fica melhor por ser anime, mas por não ter som. Então ela não consegue se comunicar, ela escreve na lousa. E conforme ela escreve e ela descreve toda a situação dela, e você vê aquilo, é muito pesado, não tem som. A única coisa que você ouve é o tec-tec-tec do giz na lousa. Então, quando você tá lendo um mangá, sempre vai ser silencioso. Então o silêncio tem menos peso. Agora num anime, e ainda mais um anime tão vivo, sabe? Ele tem as cores muito vivas, ele, principalmente na abertura, ele tem, sabe, personagens expressivos. Então você ter um momento de silêncio assim fez toda a situação, não sei, talvez parecer mais real pra mim, talvez parecer mais forte, com certeza. Então, me pegou bem pesado. Além disso, foi muito forte quando ela termina de escrever e ela fala pra ele não se incomodar, pra ele esquecer do que ela falou ali. E a maneira como o Tadano responde é muito forte, sabe? Eu achei muito bom que foi uma situação em que o anime deu a devida seriedade. Que foi ele começando a responder ela escrevendo na lousa também. E então você tem o início de uma conversação entre eles em que os dois vão escrevendo na lousa e depois se corta pra trás e você tem aquela lousa cheia de conversas e coisas que eles conversaram e que mostra eu acho que ter aquela lousa cheia de caracteres, de palavras, né, que é em japonês, mostra simplesmente quantas coisas ela queria colocar pra fora, sabe? Porque não é o caso de ser uma pessoa tímida, e sim uma pessoa que não consegue fisicamente falar. E eu achei muito bonito, eu achei bonito o Tadano se dando pra ela e falando que ele vai ajudar ela. É... eu gostei muito desse anime. E eu ainda tenho várias coisas pra comentar, mas num primeiro momento é isso. É... Daí corta pra abertura, né? E meu, que abertura boa. A Babi provavelmente adorou, que ela viu também. E, meu, uma puta direção de cor na abertura, muito legal. Cinematografia muito legal. A música muito boa. Hoje eu acordei, eu vi ontem, né? Então eu acordei, eu assisti. Eu ouvi a música da abertura 4 vezes. E é daquelas que você ouve. Aliás, que conforme toca, coordena com o movimento das coisas que acontecem na abertura. Então ficou muito bem feito, ficou muito bonito. Mas eu realmente gostei da mensagem. E, bom, o que mais que eu tenho anotado aqui? Ah, Uma coisa que eu gostei muito do anime também é que, pelo que parece, ao que tudo indica, vai ser um anime sobre socialização. E a gente tem muitos animes slice of life cujo foco é a vida social de determinados personagens, mas ter um anime sobre socialização é uma coisa diferente. E nesses 3 episódios eu tenho visto uma coisa que eu tô gostando muito. Então, você tem a jornada da Komi pra conseguir 100 amigos, e no final do primeiro episódio é revelado que pra entrar naquela
escola que eles estão, era preciso fazer uma entrevista e só são selecionadas aquelas pessoas que têm uma personalidade forte. Então, você ter esse panorama de que serão várias pessoas interagindo com personalidades muito fortes, muito diferentes, num anime sobre uma pessoa que tá querendo socializar, né? Então, socializar passa a ser o foco do anime. Então, você primeiro tem o protagonista, você tem a Komi, aí a gente conhece o melhor amigo, amiga do protagonista, que eu não me lembro o nome agora, mas que é uma pessoa super, super, super social, que é amigona de todas as pessoas da escola. Então, você tem vários personagens que veem a socialização de uma forma diferente. Depois a gente é apresentado para uma personagem que é a terceira amiga da Komi, que é muito, muito, muito tímida. Acho que é agorafobia o nome do que ela tem, mas eu posso estar completamente errado. Então, você tem várias pessoas que lidam com a socialização de uma maneira diferente e eu achei que esse ponto no plot foi um negócio muito criativo. Mas falando inclusive dessa colega que é a super social, que é amiga de infância do Tadano, meu, aí que tá, eu falei amigo, amiga, porque é assumidamente um personagem que, eles não usam essas palavras, mas que pode ser considerado transgênero, né? Pelo menos com o conceito de hoje em dia. Você tem o Tadano, inclusive, indo falar com ele, e depois ele para. Peraí, tem uma coisa errada. E que é uma. Ela tá de saia. Você não era um cara? Ano passado você era um cara. Aí, não, eu mudei e tal. E, inclusive, faz piada disso e tal. E, meu, sabe? Foi manejado de uma maneira muito bacana. Porque ter diversidade nos animes é uma coisa sempre positiva, tanto de gênero, tanto de cor, quanto de até, sei lá, ideologias. É uma coisa muito boa sempre a variedade. E da maneira como foi feito, não é como se todo o personagem dela fosse baseado ao redor daquilo, como muitas vezes fazem com personagens desse tipo. E não puxaram o foco da série pra isso também. Sabe, ainda mais. E faz sentido num contexto de, sabe, de socialização. Isso acrescenta pra esse tema de socialização do personagem, dos personagens. Então isso foi muito legal. Outra coisa que vale a pena comentar é essa parte do romance, né? Que eu tô muito ansioso pra ver como esse romance vai se desenvolver. Porque, como eu já disse, o Tadano é muito legal e a Komi é uma boa pessoa também, mas desde o começo, aliás, desculpa, do começo, não se tem essa perspectiva que vai ser um romance. Eles estão simplesmente fazendo isso na amizade. E é muito bacana, eu quero ver a partir de que ponto esse romance vai surgir. E eu espero que seja feito de uma maneira muito natural, né? É muito adorável ver a relação dos dois. Você vê em vários momentos o Tadano pra Komi basicamente quase como um pai orgulhoso dela conseguindo se expressar e falar com as pessoas. Então. É, e você tem ele reconhecendo que ela é uma pessoa muito linda. Ele fala que é a pessoa mais linda que ele já conheceu. Mas da mesma forma, ele não tá indo ajudar ela por um interesse romântico, sabe? E eu acho que deixa a situação mais forte. E ajuda a tornar o personagem dele alguém por quem se sente mais empatia. Fazia muito tempo que eu não acompanhava um anime conforme ele saía. Eu acho que o último que eu acompanhei o anime, sabe, desde o comecinho, pô, tá no comecinho, 3 episódios. A última vez que eu fiz isso foi quando saiu o anime do Hanako-kun. Eu tava no segundo ano do ensino médio, eu assisti com a Babi, inclusive. Então eu tô muito ansioso, ainda mais porque tá sendo um plot que eu gostei muito. E no segundo e no terceiro episódio, o anime caiu um pouco mais pra parte slice of life, assim.
Mas eu espero que ele não perca os momentos sérios. Porque, nossa, valeram muito a pena. E minha bateria do laptop tá acabando, meu Deus! Situação sob controle. Bom, algo mais pra falar sobre a Komi? Novamente, eu fiquei muito feliz de ter pego essa oportunidade pra falar sobre esse anime. Minhas primeiras impressões, assim, é, é, por meio do papo furado, né? Gostei muito. E eu acho que, por hora, é isso sobre a comissão. Tô muito animado pra ver o que mais vai ser do anime. E sucesso. Quem sabe até algum dia ele não vem parar numa review do Shonen Show, quem sabe? Que, inclusive, aproveitando pra falar disso, é, no último review de Tokyo Revengers a gente esqueceu de dar o teaser de qual vai ser o próximo review, que é o Murilo que é o escolhido pelo Murilo. Então vou dar o teaser aqui, só digo que é um documentário sobre a vida de um pássaro. E é isso. Bom, algumas outras coisinhas aqui que eu anotei que eu acho legal de falar também, né? Eu vi que saiu um trailer de um filme do Buzz Lightyear. Eu não tô nem muito lembrado do nome do filme. Deixa eu conferir aqui. Filme Buzz Lightyear. Lightyear, o nome do filme. Que, pelo que a Babi me falou, pode estar errado, não sei, a Babi me falou. Qualquer coisa, julguem ela. O filme é o filme do astronauta que inspirou o boneco do Buzz Lightyear, isso tudo dentro do universo do Toy Story. Então, meio coisa de louco. E sabe, assim, eu vi o trailer, eu achei um trailer muito bonito, eu acho que é um filme que tem muito potencial, é da Pixar que a gente tá falando. Mas, velho, quem que teve essa ideia? Isso que já tem um filme animado do Buzz Lightyear. Sabe, de todas as pessoas fazendo Buzz Lightyear. Porque o medo é que acaba virando um filme simplesmente, sei lá, de astronauta, de patrulheiro espacial padrão. Né? Você tem ali o trailer falando, o infinito e além, claro. A gente tem uma versão realista, não realista, né? Uma animação, mas humana do Buzz Lightyear. Então isso foi um pouco estranho de se ver, mas eu acho que o filme tem potencial, sabe? Faz tempo que eu não assisto uma boa aventura interestelar e pode ser um filme de ação bacana para as crianças ou para não crianças, né? Eu digo crianças, digamos que não seja muito bom, pelo menos as crianças aproveitam. Não seja, tipo, o máximo, eu quero dizer. Mas eu acho que vai ser, e o próprio trailer me passou uma vibe meio Metroid. Então, vamos ver o que será de você, Lightyear. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre os trailers recentes que saíram do Pokémon Legends Arceus, em que foram revelados as formas, as Hisuian Forms do Zorua e Zoroark. E logo que eu vi isso, eu já fiquei muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Porque o Nova é a geração com que eu comecei Pokémon. Minhas duas regiões favoritas são o Nova e Kalos. Porque foram as que eu joguei quando era pequeno. E eu amo a linha do Zoroark. O Zoroark é muito foda. E terem feito essa versão dele que ficou tão foda quanto a original... E ainda dado essa tipagem muito maneira, que ele ficou do tipo fantasma e normal, que era uma que não existia até então e que tá todo mundo falando que é uma tipagem muito boa, foi muito legal. E aparentemente tem alguma coisa que ele foi um Pokémon nascido, alguma coisa assim do ódio aos humanos, então pesado, mas vou ter no meu time de qualquer forma, sabe? Mostrou eles no jogo, num trailer recente, e
Eu tenho aquela preocupaçãozinha, né, dos gráficos não serem tão legais, tal, de ficar um jogo meio pobre, mas vamos torcer pra isso não acontecer. Eu achei que o design novamente ficou muito, muito, muito legal. E eu achei muito curioso que no trailer cinemático que teve deles, era basicamente um explorador de Hisui querendo ver numa floresta cheia de neve à noite, procurando pokémons. E ele encontra eles, né? Mas o que me chamou a atenção maior para isso foi que parecia que ele, aliás, não parecia, ele estava usando uma câmera para registrar o que estava acontecendo. O nosso ponto de vista era o ponto de vista da câmera. E se passa no passado, não deveria haver câmeras. E como o próprio. O próprio. A pessoa que estava segurando a câmera ali no vídeo disse. Ela disse: Eu tô capturando isso daqui com esse dispositivo esquisito que eu encontrei. Então. De duas, uma. Ou os colonizadores de fora de Hisui que vieram colonizar trouxeram essa câmera, mas eu não acho que esse seja o caso. Ou é uma câmera que simplesmente teleportou do futuro, apareceu ali, ele pegou. E isso me deixa muito intrigado, porque, poxa, pode apontar, por exemplo, pra uma mecânica dentro do jogo. Então eu tô pensando aqui agora, determinados artefatos tecnológicos aparecendo na Sinnoh do passado. Então talvez até tenha algum tipo de ligação. Às vezes façam uma conexão com isso nos remakes do Diamond and Pearl que vão sair. Então, às vezes é uma coisa, o Dialga. O Dialga é o Pokémon do tempo. Às vezes ele pode estar transportando isso de alguma forma, usando o poder dele. E talvez a gente ganhe acesso a esses itens no jogo. Então, interessante, vamos ver o que vai ser disso, né? Por fim, pra finalizar esse papo furado, queria deixar os meus pêsames aqui pro mangá Hunter's Guild Red Hood. É um mangá que da Shonen Jump, se eu não me engano, da Física, inclusive, que eu vinha saindo, eu não vou entrar muito em detalhes, mas é sobre uma guilda de caçadores que caçam monstros e eles têm um tema de contos de fada, só que de uma maneira mais brutal. Tem um design muito bacana dos personagens, dos monstros principalmente. E que eu vinha lendo toda semana, desde o primeiro capítulo, eu vinha gostando muito, muito, muito. Eles acabaram de sair de um arco muito legal de um exame de admissão para eles entrarem na guilda. Mas, ao que tudo indica, o mangá tomou o machado. E ter visto isso quebrou meu coração. Porque eu tava gostando muito e eu acho que o autor pensou, como tive que cancelar mesmo, eu vou simplesmente revelar todos os plot twists que eu ia fazer. E meio que revelou tudo de uma vez, ficou meio corrido. E é triste ver uma coisa dessas acontecendo, porque eu tava gostando muito e eu acho que tinha muito potencial. Tava trabalhando com umas ideias muito criativas, eu adoro ideias inovadoras, então era como se o mundo fosse consequência direta de um livro, então tinham vários paralelos com contos de fadas, Chapeuzinho Vermelho, esse tipo de coisa. Mas pelo que parece vai encerrar. Espero que outros mangás recentes como Shojin X não sofram disso, mas e às vezes até simplesmente não acabe, né? Às vezes é que eu vi que tava todo mundo falando. Bom, F para você, Hunter's Guild Red Hood. Meus pêsames, foi bom enquanto durou, vai firme. E nessa nota melancólica, vamos encerrar o papo furado de hoje. Mais curtinho esse, eu sei, mas afinal de contas só tem eu aqui, quer dizer, eu e o pinguinzinho ainda não nomeado, mas que logo terá um nome. Foi um prazer, como sempre. Se você curtiu o vídeo, deixa aí um comentário, se inscreve no canal, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike também, para de assistir, sabe? Mas espero que você tenha gostado.
Se tá a fim de acompanhar nossa programação, cola lá no Insta, no @shonen_show. E este foi André, o menino precavido, para vocês. Ansioso pela discussão do final de semana, que vai ser uma discussão de Halloween. E é isso então, pessoal. André, o menino precavido, vazando.